Vamos lá, gente! Vamos voltar a estudar trabalho em equipe. Matéria tranquila, matéria gostosa, mas com alguns conceitos que podem te pegar pelo pé. Bom, quando a gente fala em trabalho em equipe, é importante entender que uma equipe vai ser composta por pessoas. A gente está falando de coletividade. Retomando o conceito de que um grupo, as pessoas atuam de forma isolada, numa equipe elas atuam de forma integrada. Então a gente precisa ter numa equipe uma compreensão mútua, a gente precisa desenvolver a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, a gente precisa ter uma relação harmônica com as pessoas dentro de um grupo. Claro que num grupo você não vai desconsiderar o conflito, às vezes, numa equipe. Numa equipe você não vai desconsiderar o conflito porque ele existe e ele é até necessário para a inovação, para a mudança. Só que existem conflitos que são desnecessários, são meras picuinhas no contexto organizacional. Então, no trabalho em equipe, a gente tem que lidar com as personalidades. Cada pessoa tem sua personalidade. Personalidade é um traço característico de cada um, é sua forma de comportamento, está baseado em um processo de formação das pessoas com quem estiveram, da criação familiar, das experiências, das decepções, dos êxitos. Tudo isso forma um sistema de valor no indivíduo, certas crenças, expectativas, e a gente precisa entender essas individualidades. Por mais que o trabalho em uma equipe seja coletivo, a gente tem indivíduos individual, ou seja, cada um tem sua própria personalidade. Personalidade não muda da noite para o dia, ela pode mudar? Pode. Aquela pessoa tem uma personalidade impulsiva, ele é difícil, não quero trabalhar com ele, vou evitá-lo. Não tem que ser assim. Você tem que conhecer a personalidade do indivíduo para racionalmente traçar estratégias para lidar com aquela personalidade, sempre tratando com empatia e respeito, tendo um comportamento receptivo e não defensivo, tá? Coloca um slide para mim anterior a esse aqui para eu botar algumas observações importantes antes de eu falar de personalidade. Então, quando a gente fala em gerenciamento de equipe, é importante entender essa questão da personalidade. Então, você pensa o seguinte, você tem aqui, ó, equipe. Equipe é o que a gente chama de caráter coletivo, tá? O trabalho é coletivo. Agora, uma equipe é composta por quem? Por pessoas, tá bom? Então, a equipe vai ter o quê? Vai ter aqui o gestor da equipe e vai ter a própria equipe. Essa equipe é composta por indivíduos. Então, a gente vai ter entre a equipe e o gestor o nosso relacionamento. E entre os indivíduos também haverá esse relacionamento. Então, cada indivíduo, vamos supor aqui, ó, dentro dessa equipe, nós temos os vários cabeçudinhos. Então, eu vou ter um cabeçudinho que tem uma ideia. As cores representam as várias personalidades, tá? Outra ideia. Vou ter um outro cabeçudinho aqui com outra ideia. Eu vou ter um outro aqui com outra ideia. E alguns até conciliam, tem ideias semelhantes, tem ideias parecidas. Isso não quer dizer que nessa equipe todo mundo vai se alinhar, não. E nem é preciso que se alinhe. A gente não tem que ter pensamento igual, não, na equipe. A gente vai ter essa equipe aqui com múltiplas personalidades. Então, a gente vai ter que fazer, tá? Um gerenciamento de personalidades. Então, o que você precisa fazer? Você precisa de conhecimento. Ou seja, conhecer o que cada pessoa traz. Entender essa dinâmica. Tem pessoas que têm habilidades interpessoais. Eu costumo dizer o seguinte, gente. Eu sou uma pessoa que dificilmente entro em conflito e embate direto. Eu sou uma pessoa de personalidade tranquila. Eu sempre vejo os benefícios marginais de fugir de uma briga. Agora é o seguinte, se eu tiver razão de uma coisa e aquilo for essencial para o sucesso, eu vou brigar por aquilo. Eu sei ser assertivo, tá? Só que eu considero a personalidade. Existem jeitos e jeitos de tratar as pessoas. Então a gente vai se dirigir para a pessoa, sabendo que ela é difícil,
de uma forma diferenciada, de uma forma que seja compreensível. Você tem que usar da habilidade da fala e do saber ouvir. Um dos grandes problemas em comunicação, gente, não é não saber falar, não. É não saber ouvir. Então é muito comum que as pessoas isolem quem tem temperamento difícil numa equipe. Não. Você tem que entender que tem temperamento difícil e você tem que entender os mecanismos para chegar até aquela pessoa. Por isso você tem que ter conhecimento das personalidades. Então quando você conhece a personalidade, o que você tem? O conhecimento traz pra gente a racionalidade. A razão, tá? Melhor dizendo, para falar no português bem claro. A racionalidade. Então a partir do momento que você conhece, esse é mais brando, esse é mais difícil, esse aqui entende assim, esse aqui entende assado, você vai lidar com esse grupo de maneira diferente, com essa equipe, melhor dizendo, né? É redundante dizer que toda equipe é um grupo, tá? Às vezes eu vou falar grupo, mas eu estou me referindo à equipe. Agora, nem todo grupo é uma equipe, mas toda equipe é um grupo, beleza? Só relembrando esse conceito. Então, nessa equipe de trabalho, você vai lidar com diversas personalidades e existem comportamentos a serem adotados, tá? O que você deve evitar? Evita-se o comportamento defensivo e estimula-se o comportamento receptivo. Então, o que seria esse comportamento receptivo? É estar aberto às necessidades do outro e até ter empatia, a capacidade de se colocar no lugar dele. Entender seus motivos, entender como ele fala. Tem gente que fala de maneira tão dura que parece que está brigando o tempo inteiro e às vezes não é. Administrar isso é importante, conhecer as personalidades. Ah, mas eu não vou lidar com essa pessoa. Isso é pensamento defensivo. Eu não quero nem trabalhar. Aquilo ali, por favor, não bota trabalhar com ele, não. Não vai dar certo. Nosso santo não bate. Isso é o comportamento defensivo. Você tem que ser receptivo. Você tem que entender as diferenças para atuar ali, tá bom? Então isso é essencial num trabalho em equipe. Conhecer as personalidades. Quais as personalidades tem? A literatura lista uma porrada de personalidade. Aqui eu vou traçar algumas que a literatura nos trouxe, tá? Mas não quer dizer que esse rol é limitado, não. Mas é importante que você entenda essas nuances. Por que é importante? Porque conhecendo a personalidade, você entende como a pessoa age e entende como agir, como se portar em relação a ela. E quando eu falo de tratar de personalidades, não é só o gestor que lida com personalidade, não. A equipe lida, as pessoas da equipe vão lidar com os problemas que os outros têm. Ah, mas quem nasceu assim vai morrer assim. Fulano não muda não, depois de velho já era. O povo diz assim, né? A personalidade pode mudar. É fácil ou difícil? Difícil. Você não vai ter que tentar mudar a personalidade da pessoa, você vai ter que se adaptar a ela, tá? Que nem eu costumo dizer, se uma pessoa não deu certo comigo, ela não vai dar com mais ninguém. Pense numa pessoa da paz, pense numa pessoa pacata. Mas quando eu entro numa briga, putz grila, eu só entro porque eu sei que eu tenho certeza. E quase sempre eu tenho, mentira. Né? Mas eu não sou de briga, não. Eu convivo num ambiente de trabalho de forma muito harmônica. Eu sei ceder, eu sei me colocar no lugar do outro, eu não tenho um comportamento defensivo, tá? A gente teve agora, por exemplo, a questão das eleições, isso trouxe uma briga desenfreada, uma crise de personalidade até entre as pessoas, né? Isso é tão prejudicial para o ambiente de trabalho, então a gente tem que lidar com as diferenças. Uma questão hoje muito recorrente em concurso público é a questão da diversidade. Pessoas são universos particulares, elas têm necessidades múltiplas e cada uma tem um pensamento que não necessariamente vai ser igual ao seu. Então o fenômeno da diversidade é tratado por diversas organizações. Por exemplo, no Ministério Público do Trabalho, eu hoje atuo numa comissão que trata dessa questão da equidade entre os vários grupos da organização e eu estou num comitê LGBTQI+, por exemplo, que vai falar da inclusão no universo de trabalho desses grupos. Lá também tem a questão da raça, do gênero, e a gente tem que tratar de tudo isso, da religião, porque tem pessoas, por exemplo, que marginalizam pessoas que são aderentes às religiões de matriz africana no contexto da organização. Até agora, muito atualmente, o STF se pronunciou acerca da constitucionalidade, né? Foi ontem, se não me engano, você vai até saber quando essa aula foi gravada por isso, acerca da constitucionalidade do sacrifício de animais em rituais
né, nessas religiões de origem ou de matriz afrodescendente. Então o que acontece? Ele reconhece porque a gente tem que atender às necessidades do outro. A gente não pode enxergar só a nossa religião, só a nossa visão política, só as nossas necessidades. Eu até vi assim de modo muito indelicado, muitas pessoas criticando essa posição do STF, é um absurdo, os animais, não sei o quê, ou pelo caráter religioso, né? Porque associam essas religiões a algo demoníaco, satânico, que, gente, isso não pode existir. Você tem que entender que cada pessoa tem sua formação e sua personalidade, sua orientação religiosa, sexual, tá bom? Ideológica, e você tem que administrar isso num contexto organizacional. Você pode até pensar, você não deve exteriorizar isso num grupo, numa equipe, para não ofender, para não comprometer o trabalho, porque vocês estão ali unidos por um objetivo, que é o trabalho, entende? E é isso. Então, saber disso, saber que você vai lidar com a diversidade numa equipe de trabalho é essencial para o seu sucesso e para o sucesso da organização. Por isso, isso é administrado. E é por isso que a gente está falando sobre personalidades em uma equipe. Vamos ver as múltiplas personalidades que a gente pode ter em uma equipe, não esvaziando tudo que a literatura traz, mas apontando algumas personalidades que a gente pode encontrar em concurso, ok? Vamos lá? Vamos ver? Então, a gente tem isso daqui, ó. Primeiro vou falar do perfeccionista ou empreendedor. Deixa eu mudar a cor da minha canetinha para vermelhinha, que fica sempre mais bonitinho, né? Para destacar. Então, o seu grande objetivo é nunca errar e, portanto, acaba por nunca relaxar por seu elevado nível de crítica consigo e com os outros. Isso é coisa virginiana, hein? Com forte propensão a se tornar um workaholic. Gente, olha só. Tem chefe, eu lembro que eu trabalhava eu trabalhando no Ministério Público do Trabalho, na PGT, eu viajei dando cursos, palestras, entendendo a realidade das regionais, das procuradorias regionais do trabalho. Quando eu fui em Salvador, eu encontrei uma regional muito bacana, as pessoas muito integradas, muito comprometidas, o ritmo de trabalho bacana e tal, só que tinha um problema. O gestor, muito bacana, super próximo dos servidores, né, porque lá a gente tem membros e servidores, né, super próximo das pessoas, ele tinha a tendência de ser muito crítico, cobrar demais o trabalho porque ele era excessivamente crítico consigo. Ele é o que chama de empreendedor perfeccionista. Então o grau de exigência consigo é tão alto que ele acaba transferindo isso para os outros. E aí, por exemplo, ele fica além do horário de expediente, às vezes ele vai em feriado, fim de semana trabalhar para resolver um problema, e ele começa a fazer, por exemplo, perguntas, pedir algumas coisas para as pessoas pelo WhatsApp, pelos tais grupos de WhatsApp, porque ele nunca desliga. Ele acha que as pessoas não têm que desligar. Vamos lá, pera lá, você tem que administrar sua personalidade. Você quer ser workaholic? Workaholic é quem trabalha muito, tá, gente? Vamos lá. Mas você tem que botar uma medida aí. Então aqui, ó, esse cara perfeccionista, gente, ultimamente tem estudado astrologia, né? Então esse cara perfeccionista seria o virginiano, sou eu. E acaba sendo muito autocrítico consigo. E por ser autocrítico consigo, acaba criticando demais os outros também. A gente tem que administrar essa personalidade, tá bom? É um realizador, é um empreendedor, mas ele é muito autocrítico e crítico com os outros. Então esse tipo tem um caráter inabalável. É norteado pelo pensamento correto e pela ética. Por outro lado, é comum sentir-se moralmente superior e no direito de censurar os outros. Olha, isso acaba acontecendo mesmo, tá? Os verbos preferidos de pessoa com esse tipo de personalidade são dever, precisar, ter de. Focos de atenção nessa personalidade. Na busca da perfeição, esquiva-se do erro e do mal. Sabe a pessoa que nunca quer errar, que quer seguir correta, certa, tem pavor de erro? Gente, eu sou meio assim, devo admitir, né? Às vezes eu acabo me tornando workaholic. Eu tenho tentado diminuir muito para ganhar qualidade de vida, essa minha preocupação, né? Às vezes para entrar em sala, às vezes assim, quando eu vejo que eu não tô bem no dia para entrar em estúdio e gravar, invariavelmente eu desmarco gravação em estúdio, porque eu sinto assim, minha energia não tá boa e eu quero fazer o meu melhor, sabe? Eu não consigo pensar em algo inferior ao melhor. Se eu não puder dar meu 100%, eu já não quero. Então eu penso assim, tem que ser perfeito, essa aula tem que ser o mais acertada possível, tem que falar direto aos alunos, e se não for assim, eu não quero. Esse é o cara perfeccionista, tá? Então, é impulsivo e seu impulso tem pouca duração. Enfatiza virtudes práticas como trabalho, economia, honestidade e esforço. Por ser empreendedor, pode chegar a ser um workaholic contumaz, tendo dificuldade de harmonizar família com trabalho, o que leva a bloquear sentimentos inaceitáveis. Isso aqui é um problema, né? Sabe a pessoa que acaba não tendo vida social?
Esse é o perfeccionista, o empreendedor, porque ele foca tudo no trabalho. Não pode ser assim não, gente, tem que ter vida, né? Quando suas necessidades não são satisfeitas, pode inconscientemente sentir raiva ou ressentimento. Não raro, o perfeccionista pode assumir pensamentos maniqueístas, levando-o a uma postura intransigente em que não há meio termo. Deixa de ser professor, que é uma de suas grandes características, e passa a ser pregador, por vezes irritando o ouvinte. Nossa, ai gente, será que tá falando pra mim isso aqui? Deixa eu dizer o que é isso. O que é o cara maniqueísta? Às vezes você tem um senso de justiça, um senso de dever, de trabalho tão forte que você acaba criando um senso maniqueísta do que é bom e do que é ruim. Não existe meio termo, sabe? Ou isso é ótimo ou isso é péssimo. E aí você acaba, né? Essas pessoas empreendedoras, perfeccionistas, têm a mania de serem professores, de ensinar. Só que aí, às vezes, esse ensinar acaba sendo o quê? Um professar, tá? Que é o que está dizendo aqui, ó, um pregador. Então ele vira um pregador, ele não está ensinando, ele está pregando, definindo o que é certo. Tem que tomar um grande cuidado com essa linha tênue, né? É uma personalidade com a qual a gente tem que lidar e administrar, beleza? Quando criticado, por mais que assuma uma nova postura, pode ficar ressentido por anos, né? Não gosta de crítica, ele é autocrítico demais para ter que receber crítica dos outros, é isso. Então esse seria o nosso perfeccionista, personalidade perfeccionista. Eu me vi em muitas coisas aqui, né? Claro que nada é tão puro assim. Isso são tipos para a gente categorizar e a gente precisa considerar as várias personalidades. Vamos fazer um teste, né? Um quiz. No final das contas dessa aula, qual é a sua personalidade na equipe de trabalho, colega? Depois você me responde, tá? Manda para mim. Manda lá no meu e-mail, renatolacerda@gmail.com, ou então manda lá no Instagram, @renatolacerdaprof, que eu quero saber a sua opinião, tá? Vamos lá? Tipos de personalidade, agora o dador ou prestimoso. A pessoa extremamente prestativa também tem, tá? Concentram-se nas necessidades dos outros, o que não quer dizer que toda essa disposição em ajudar seja totalmente desinteressada, tá? Ainda que seja sob a forma de afeição e aprovação. Serem amadas e apreciadas é uma questão fundamental, tá? Ó, amadas e apreciadas é uma questão fundamental para pessoas com essa personalidade. Para isso, dão apoio, agradam, são conselheiras e prestativas. Obviamente, têm facilidade extrema para atrair pessoas para próximo de si, possuindo um excelente poder de relacionamento. Dessa forma, seu empenho acaba por torná-las presença indispensável em vários círculos de relacionamento. É tipo boa praça, tá, gente? Tem uma coleção de eus que vai mostrando conforme a pessoa com quem se relaciona. Gente, isso aqui é duas caras, né? Possuem dificuldade no processo de tomada de decisão e não... Isso aqui que é importante para o ambiente de trabalho. Ó. Possuem dificuldade no processo de tomada de decisão e não gostam de assumir lideranças. Por isso apoiam as pessoas que as têm. O que é isso? É o cara que ele vai tentar agradar sempre, vai querer ser amado, vai querer ser o prestimoso, vai ser o que ouve, o que dá conselho. Tem muita gente assim na organização. Só que dificilmente essa pessoa vai se posicionar, vai tomar uma posição mais enérgica, ela é muito cooperativa e nada assertiva no contexto organizacional. E a gente precisa entender que a gente tem que ter uma certa margem de assertividade, defender sua posição, e uma certa margem de cooperação, que é abrir para os outros. Esse não, ele cede sempre para ser bem quisto, bem amado, ele não assume compromisso, e ele assume vários eus, porque a depender da pessoa com quem ele fala, ele vai assumir uma nova roupagem para agradar aquela pessoa. Isso é problemático, né? Não pode ser tão assim também, né? Focos de atenção. Para agradar aos outros, muitas vezes abre mão de suas próprias necessidades. Aliás, nem sempre vê suas próprias necessidades. Ao mesmo tempo, sente-se confinado pelo apoio que dá aos outros. Vê como única forma de ganhar ou reter o amor de alguém adaptar-se aos seus desejos. Não raro, olha, isso é interessante, manipula através da empatia que cria por sua postura solícita. Como assim manipula? E essa empatia seletiva. Ah, esse cara precisa disso, então eu vou fazer aquilo que ele precisa. Aí vem um outro. Esse cara precisa disso, então eu vou fazer aquilo que ele precisa. E aí você acaba tendo, né, esse caráter meio manipulador, tá? Você adapta a sua personalidade ao outro. Além disso, como recompensa por satisfazer as necessidades alheias, exige sua afeição e aprovação. E caso não as tenha, pode entrar em processo de hostilidade e de Marte. Que é o Marte. Ah, eu sou um sofredor. Sabe aquela pessoa, ai, fulano fez isso comigo. É esse cara logo comigo, que sou tão bom,
tão bacana. Sabe o coitadinho? É esse. Porque ele é prestimoso, ele está sempre dando, está sempre cedendo, não assume uma postura enérgica. Então, quando alguém não recebe bem essa característica dele, ele se torna um Marte sofredor. Entendeu? Mais ou menos isso. Avançando. Desempenhador ou bem-sucedido. É o mais dedicado de todos. Pessoas assim reprimem seu desejo por relacionamento de maneira que possam sustentar uma relação harmoniosa com todo mundo. Para elas, o amor vem atrás de suas realizações e da imagem. Veem o mundo como um desafio, por isso destacam-se em tudo o que fazem e não há obstáculo que as impeça de seguir adiante seus objetivos. O espírito competitivo... você tem que entender que isso aqui é diferente, tá? Daquele primeiro que a gente falou, do empreendedor, tá? Esse aqui, ele tá com foco no melhor desempenho, não é? De ser um líder eficiente e realizador, tá? O de lá, ele quer fazer o trabalho, ele quer fazer da melhor forma possível, mas o foco dele não é necessariamente, tá? Esse espírito competitivo. Ele não é competitivo, ele quer fazer bem feito porque ele é autocrítico, tá? O que vem a coincidir com seus anseios, pois quer ser o primeiro, liderar, aparecer. Esse aqui tem a necessidade, tá? O desempenhador tem a necessidade de ser reconhecido, de ser líder, de dominar, de exercer poder sobre os outros, tá? Agora, o perfeccionista não, ele quer fazer tudo bem feito. Não porque ele quer dominar alguém, porque é uma obrigação pessoal dele de sempre se comprometer com o melhor. Por isso ele é tão autocrítico. Esse aqui quer o melhor desempenho porque ele quer influenciar, ele quer ter poder, ele quer investir em sua imagem, tá? O outro está preocupado mesmo com o trabalho, de fazer o trabalho bem feito. Esse aqui está preocupado com o quê? Fazer bem o trabalho, ter um bom desempenho, para quê? Para obter reconhecimento de sua imagem, tá? E aí ele se torna competitivo, o que o primeiro não tem. É organizado e eficiente. Esse verdadeiro mestre em aparência confunde o eu real com a identidade profissional e pode perder de vista seus sentimentos, já que o trabalho se torna um subterfúgio para tudo. Foco de atenção. Empreendimento, produtividade e desempenho, objetivos, tarefas e resultados. Buscam a eficiência como fator de vida e temem o fracasso, pensando que este fará com que percam o respeito. Tá? Olha a diferença. Aqui, a preocupação com o fracasso é para não perder o respeito. Lá é a autoestima, tá? O perfeccionista, ele perde a autoestima quando ocorre um erro. Esse daqui está mais preocupado com sua reputação. Pouco contato com a vida emocional. O coração dos desempenhadores está no trabalho. Eles são muito parecidos, percebam, tá? São mestres na arte de disfarçar, mudando de postura, imagem ou papel tão rápido e perfeitamente como um camaleão. O bem-sucedido corre o risco permanente de iludir-se sobre si mesmo, acreditando passar uma boa imagem, né? Esse aqui é o Tassi. O Tassi achando, tá? Esse é o empreendedor, beleza? Às vezes ele pode se iludir com sua própria imagem, né? Isso tudo ele tá achando que é. Então ele quer exercer influência, ele quer ser reconhecido. Já o perfeccionista, o primeiro que a gente falou, o perfeccionista, o empreendedor, ele quer realizar, ele quer fazer, mas porque aquilo é uma meta pessoal de vida. Ele quer fazer bem feito, porque ele quer fazer bem feito, não porque ele quer ser reconhecido. Porque ele se critica demais, ele se cobra muito e acaba cobrando demais dos outros. Esse aqui não, tá? Ele é competitivo, ele quer fazer bem feito, ele quer realizar, porque ele pensa muito em sua imagem externa, como as pessoas o enxergam. O empreendedor perfeccionista, ele está mais preocupado com o que ele enxerga de si. Importante entender essas nuances para na hora da prova, caso caia, você entender, tá bom? Então, seguindo. O romântico ou individualista ou original. Esse daqui é um problema. Ele é emotivo e focaliza a sensibilidade nas próprias necessidades e sentimentos. Tudo que se refere ao romântico remete à introspecção, ao mundo interior. O sentimento de utopia acompanha sua trajetória, que almeja sempre o inatingível. Fica exprimido em sentimentos superalimentados e mal podados, o que dá então para entender porque sua vida se torna monótona quando as coisas acontecem conforme o previsto no script. No lugar do convencional, prefere o criativo. Nessa busca, encontra-se frequentemente com o sofrimento, sentimento que exerce fascínio sobre esse tipo romântico, mas também trágico, quando em grupos age como sugador de energia. Eita ferro, é aquele que vai reclamar que não tá bom, que não tá feliz, porque tá numa rotina, ele, sabe? Ele é um sofredor contumaz, ele tá muito introspectivo, sabe? Ele tá muito relacionado aos seus sentimentos internos,
Ah, professor, mas isso aqui pareceu com aquele lá que cede para todo mundo, né? Que ele é o... como é que era o nome mesmo? Até esqueci o nome. O dador ou prestimoso. O romântico, ele não está querendo doar, ceder para ninguém, não. Ele está pensando no seu sentimento, na sua dor, nas suas necessidades internas, do eu, tá bom? É diferente. Foco de atenção. Desprezo pelo lugar comum e pela superficialidade de sentimentos. A forma que encontra para enaltecer o lado comum da vida é por meio da perda, da fantasia, dos vínculos com a arte, com os atos dramáticos. Os relacionamentos dos românticos seguem um ritmo instável do ata, desata, reata, já que quer sempre o melhor daquilo que está ausente. Esse tipo extremamente sensível é também um grande apoio para pessoas em processo de dor ou crise. Tipo, ele se coloca no lugar do outro no processo de dor, aí junta um bando de sofredor sofrendo, sabe? O romântico é um sofredor. Ele quer sempre o inatingível. Nada tá bom, tá bom? Ele sempre idealiza demais. Tomar cuidado com isso. Ele vai sugar a tua energia. Cuidado com o romântico, ou individualista, tá? Ou individual ou original. Ele quer criatividade, ele é muito sensível. Portanto, ele acaba por atrair personalidades semelhantes. É normal que as personalidades semelhantes se atraem, tá? Aí os sofredores começam a se apoiar, beleza? Vamos ficar por aqui, né? Porque esse bloco já ficou grande demais. No próximo a gente volta com outras mais personalidades inerentes aos grupos e equipes de trabalho. Até daqui a pouco.